O sol nasce para todos é uma frase bem verdadeira. Todos os dias ele está lá no céu, brilhando e nos aquecendo. Mas para as plantas ele também representa a produção de seu alimento, já que elas produzem sua alimentação por meio da luz que recebem do sol. O alimento produzido é transformado em energia para a planta, e a parte dessa energia se perde para o ambiente na forma de calor. Como as plantas produzem seu próprio alimento, são chamados de produtores. Quando um animal se alimenta de uma planta, ele, além de ser um herbívoro ou onívoro, alimenta-se de plantas e animais, é chamado também de consumidor primário. Assim como na planta, o alimento que o animal consome se transforma em energia em seu corpo e parte dela é perdida para o ambiente na forma de calor. Se um ser vivo se alimentar de um consumidor primário, será considerado carnívoro, ou será considerado um onívoro se ele também comer plantas. Além disso, aquele que come um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Ao final da cadeia estão os seres decompositores, que são seres capazes de se alimentar dos seres que morreram ou de parte deles. Os decompositores devolvem para o ambiente os materiais que retiraram desses seres. É exatamente a continuidade dessa cadeia alimentar que garante a sobrevivência dos seres vivos na natureza ao longo do tempo. Bom dia, boa tarde, turma do 4º ano. Eu sou o professor Daniel e eu estou aqui hoje para ministrar a aula de ciências e nós vamos falar sobre fluxo de energia e cadeia alimentar. Vamos primeiro iniciar um pouco falando sobre isso para poder a gente entrar nesses aspectos. A todo momento, se a gente parar para observar, os seres vivos eles estão se relacionando de alguma forma. Se você for agora no quintal da sua casa, é possível que você veja um gafanhoto procurando um alimento em cima de uma flor, mas a qualquer momento esse gafanhoto ele pode se tornar alimento de um pássaro. E esse pássaro também pode se tornar alimento de um gato, por exemplo. Então, os animais e a natureza se relacionam dessa forma. Esse é o ciclo da vida. Mas, vamos observar aqui essa imagem. Essa é uma imagem de uma cadeia alimentar. Essa cadeia alimentar, ela segue esse fluxo. Nós temos uma planta, que é alimento desse grilo, o grilo que, por sua vez, vai ser alimento deste sapo, o sapo que, por sua vez, vai ser alimento desta cobra, e a cobra que pode ser alimento desse gavião. Isso daqui é uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar, ela segue uma sequência, no caso é uma sequência de seres vivos que dependem uns dos outros para se alimentar. É a maneira de expressar as relações de alimentação entre os organismos de um ecossistema, incluindo os animais incluindo os produtores e os consumidores. Então, no caso, nós temos os produtores, são as plantas. Os consumidores são todos os outros animais. Se eu venho para cá, aqui nós temos uma planta. Ela é produtora do seu próprio alimento porque ela se alimenta dessa fonte de energia aqui, ó, que é o sol. Ele, então, é produtor. O grilo, o sapo, a cobra e o gavião são animais e são consumidores, porque eles não produzem o próprio alimento. Os animais eles podem ser classificados como herbívoro, carnívoro e onívoro. Vamos relembrar esses três conceitos. Carnívoro, já está dizendo, esse animal só se alimenta de carne. Herbívoro é o animal que apenas se alimenta de plantas. E onívoro são os animais que se alimentam tanto de carne quanto de planta. Todos os animais, todos os seres vivos, vamos falar assim, não vamos falar todos os animais porque a gente está falando também sobre plantas. Então, todos os seres vivos, eles precisam se alimentar. A única que não necessariamente se alimenta de um outro ser vivo é a planta. Então, todos os outros precisam se alimentar. E, na grande maioria das vezes, eles se alimentam de outros seres vivos. E assim funcionam as cadeias alimentares. E o fluxo de energia, ela vem através dessa cadeia alimentar.
Mas a cadeia alimentar, ela segue uma ordem? Por exemplo, os leões, eles comem apenas aqueles determinados tipos de animais? Não. Passou pela natureza, foi caçado, ele pode ser alimento de um carnívoro, ele pode ser alimento de um outro animal maior do que ele. E assim, as cadeias alimentares, elas se misturam formando as teias alimentares, que é o que a gente observa nessa imagem aqui. Não está muito claro para ver, mas aqui embaixo, nessa base, nós temos um ratinho, e logo acima dele nós temos um coelho. Aqui nós temos a planta. Essa planta, ela serve de alimento para essa cabra ou bode, que por sua vez serve também de alimento, a planta serve de alimento para o coelho e para o rato. E esses animais aqui, eles podem ser alimento do lobo, do tigre, do leão, desse gavião. Entende que, por exemplo, o tigre, ele tanto pode se alimentar desse bode, como ele pode se alimentar do coelho, como ele pode se alimentar do rato. A coruja que está aqui, ela se alimenta desse rato, mas a cobra que está aqui, ela também se alimenta do rato ou do coelho, o gavião que está aqui também. Então, essas cadeias alimentares estão se interligando de tal forma que elas viram uma teia alimentar. A atividade de hoje, ela mostra para a gente dois tipos de seres, que são os seres autótrofos e os outros tipos são os heterótrofos. Os seres autótrofos, que nome difícil. Os seres autótrofos, eles são os seres autossuficientes. Ou seja, eles produzem seu próprio alimento, eles não precisam ir à caça. Como eu falei para vocês, o exemplo disso são as plantas, todas elas, tanto plantas de jardim, como plantas que produzem frutos, todas elas não precisam ir à caça, elas se alimentam da energia solar. E os heterótrofos são os animais, são os seres vivos consumidores, que são os animais, os seres vivos como nós. Nós não produzimos nosso próprio alimento, a gente tem que ir, no caso da gente, nós vamos ao supermercado, vamos à feira, compramos esses alimentos. Mas os animais que estão na natureza, eles precisam ir à caça. Então, o sol é fonte de energia e fonte de alimentação para as plantas. As plantas são seres autótrofos. Nós e os outros animais da natureza, nós somos seres heterótrofos, que temos que comprar ou produzir ou ir à caça. Produzir não. Nós temos que comprar para poder consumir. E no caso dos animais, ir à caça. Quando a gente observa aqui, dessa forma, fica mais simples de entender. Essa é uma pirâmide que representa a cadeia alimentar. No topo da cadeia, nós temos um predador, um consumidor, mas vamos falar sobre de baixo para cima. Aqui abaixo, nós temos a base da pirâmide. Na base da pirâmide, nós temos os seres produtores, ou seja, são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Nós temos aí plantas, alguns legumes e verduras. Esses são seres vivos produtores. Acima desses seres vivos, nós temos os primeiros consumidores, que são os consumidores primários. Nós temos aí um coelho e um rato. Eles estão consumidores primários porque eles são os consumidores diretos dessa base aqui. Os que estão acima do coelho, que são a cobra, os pássaros, são os consumidores secundários, porque eles já vêm depois dos primários. Eles se alimentam dos animais que já estão aqui se alimentando dessa base aqui. E lá em cima está representado pelo leão, mas tem outros carnívoros, tem outros animais que participam desse topo, que são os consumidores terciários. Ou seja, esses animais, se eles podem consumir os daqui, esses consomem os daqui, que se alimentam da base. Percebem que o fluxo de energia que esses seres vivos aqui tiveram que, por exemplo, absorver do sol, essa energia ela foi sendo passada para os outros animais dessa forma assim. O fluxo de energia ele se dá de uma forma que a energia vai se perdendo, mas ela não deixa de acontecer. Perceba que a luz do sol que alimentou a planta lá no início, quando a planta estava crescendo, foi fonte que essa planta depois se tornou fonte de alimento de um animal, então a energia ela segue o seu fluxo. E assim acontece o fluxo de energia dentro da cadeia alimentar. Espero que tenha ficado claro. Vai abaixo desse vídeo uma atividade para que a gente possa colocar o que a gente aprendeu nesse vídeo no papel.
Quem puder imprimir, pode, mas eu preferencialmente prefiro que vocês copiem no caderno, porque aí a gente está treinando escrita e leitura. Então, um abraço, não esquece de mandar a foto e até a próxima aula. Atenção, quarto ano, para a nossa atividade de casa. Pega o seu caderno, essa imagem que está aparecendo no vídeo também vai entrar no seu grupo do WhatsApp. Então, primeiro você está vendo aí um conjunto de 4 frases, e essas frases elas precisam de algumas palavras que estão faltando. Essas palavras estão lá em cima, são aquelas 9 palavras. Então, lê a frase e vê qual é a que completa. Do outro lado, nós temos 4 frases também, e essas frases elas são uma mensagem secreta. Então, algumas você vai ter que substituir o desenho e colocar o nome desse desenho, e em alguns desenhos você vai ter que tirar uma parte da palavra e colocar uma outra letra a mais. Então, presta atenção bem direitinho, resolve e faz no seu caderno.